Casa de Oração. Dia 14. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. João Wesley. Foi em uma pequena reunião em Fetter Lane, em Londres, que João Wesley, um missionário frustrado, voltou-se ao Senhor. A primeira vez que ele entrou em contato com os morávios foi no navio que o levou às colônias da América do Norte. Ele não conhecia o Senhor, mas estava indo pregar o evangelho aos índios peles vermelhas. No meio do Atlântico, uma enorme tempestade atingiu o navio e parecia que ele ia naufragar. Os marinheiros se apavoraram, João Wesley também. Ele estava no porão de carga do navio quando achou que tinha ouvido alguém cantando. Admirou-se e pensou que já estava no céu. Dirigindo-se para o lugar de onde vinha a música, lentamente abriu a porta e, para sua surpresa, viu que a sala toda estava cheia de morávios. Havia crianças sentadas no colo dos adultos e bebês sendo embalados nos braços, e todos estavam em perfeita paz. Ele maravilhou-se e pensou consigo mesmo: eu gostaria de ter a fé deste povo. Depois de esgotar-se tentando salvar os índios peles vermelhas, ele retornou à Inglaterra como um fracassado. Ele escreveu no seu diário: eu vim salvar os peles vermelhas, mas, ó Deus, e eu? Quem pode me salvar? Nessa pequena reunião em Fetter Lane, um pregador morávio estava lendo o prefácio de um dos livros de Martinho Lutero. À medida que ele lia, John Wesley sentiu um estranho calor no coração. O Senhor o havia salvado. Esse foi o começo do grande despertamento evangélico nas Ilhas Britânicas. O caráter espiritual do Conde Zinzendorf e os crentes morávios contagiaram João Wesley. A partir do momento em que foi salvo, ele consagrou-se totalmente ao Senhor Jesus. São memoráveis seus esforços por todas as Ilhas Britânicas e pelas colônias da América do Norte. Aos 94 anos de idade ele ainda pregava umas 4 vezes por dia, viajando em lombo de cavalo sob todo tipo de clima da Inglaterra. Ele era um sacrifício vivo. Quando Wesley partiu para o Senhor, o rei George III, que não era crente, decretou 3 dias de luto. John Wesley, por decreto real, foi enterrado na abadia de Westminster. Não há ninguém que consiga calcular a enorme influência dos irmãos Wesley e do Conde Zinzendorf na edificação da igreja e no progresso da obra de Deus. A única coisa que sabemos é que por meio deles, incontáveis milhares de pessoas tiveram uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Asterisco asterisco. As 3 irmãs morávias que serviram ao Senhor nas montanhas de Samaria. Muitos anos atrás eu visitei as irmãs que dirigem o lar evangélico para meninas em Ramallah. Gladys Roberts, que conviveu com Reis Ovels durante a Segunda Grande Guerra nas reuniões de oração em Gales, contou-me a respeito de 3 irmãs morávias que viviam nas montanhas de Samaria. Elas viviam e serviam em um pequeno grupo de construções brancas que facilmente passavam despercebidas aos que andavam por ali. Todas elas estavam com 70 ou 80 anos e não tinham nenhum amparo da parte dos morávios, nem comunhão com eles, devido ao comunismo do leste europeu. Elas cuidavam de alguns leprosos cuja doença se encontrava em estágio avançado. Elas tinham de levá-los ao banheiro, dar banho neles, alimentá-los e cuidar deles. Gladys perguntou-me se eu gostaria de visitá-las. Essa visita vai significar muito para elas, ela me disse. Para mim, era uma experiência muito emocionante encontrar essas frágeis santas idosas. Ninguém as conhecia, nada havia sequer sido escrito a respeito delas, mas elas continuavam ao Senhor no serviço a esses leprosos. Elas os conheciam como se estivessem servindo ao Senhor Jesus. Mesmo depois de tantos séculos, elas ainda mantinham o mesmo caráter espiritual do Conde Zinzendorf. Elas eram totalmente devotadas ao Senhor Jesus e comprometidas com Ele. Ele era sua vida, e elas eram sacrifícios vivos para Ele. Há um hino, de autoria de Carlos Wesley, que resume o tipo de caráter espiritual que está por trás da verdadeira vigilância e oração. Se vamos servir ao Senhor, é absolutamente essencial o crescimento desse caráter. Esse hino com certeza descreve o segredo que está no centro do serviço do Conde Zinzendorf e dos antigos moravios, e de João e Carlos Wesley e dos antigos metodistas. Na verdade, esse segredo está no centro do serviço de todos aqueles que têm seguido o Senhor de todo o coração desde o início até nossos dias. Ó tu que vieste do alto, para repartir o puro fogo celestial, acende uma santa chama de amor no pobre altar do meu coração. Ali faze-a queimar para a tua glória, com inextinguível ardor, e que tremendo a sua fonte-se. Volte humilde prece e fervente. Jesus, fortalece o desejo meu, de trabalhar e falar e pensar por ti. Faze-o santo, e seja teu em mim, pronto para a tua vontade perfeita. Meus atos de fé e amor repete, até que a morte, tuas infindas misericórdias cele, e faças perfeito sacrifício.
definindo certas prioridades. Primeira, é preciso haver uma entrega total e ininterrupta ao Senhor Jesus. Se não estamos entregues a Ele, não é possível o Espírito de Deus produzir em nós um caráter espiritual. Ele precisa ser o início e o fim de nossa vida e de nosso serviço. No final das contas, é uma experiência constante e nova com Ele que determina tudo. Segunda, o trabalhador é muito mais importante do que a obra que ele faz. Se o Senhor não puder fazer uma obra no trabalhador, a sua obra será rasa e superficial. Essa é a razão por que é tão importante o assunto do caráter espiritual. A diferença, por um lado, é ouro, prata e pedras preciosas daquilo que Ele opera em nós. Por outro lado, a madeira, feno e palha de nossa vida própria. Terceira, a maior parte de nossos problemas se encontra em nossa vontade. Render nossa vontade completamente ao Espírito Santo não é tarefa pequena nem fácil, mas é essa entrega que abre a porta para uma nova dimensão de vida espiritual, novo poder e nova experiência. Quarta, o objetivo do Evangelho é que apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo, que é nosso culto e serviço racionais. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1. Todo verdadeiro caráter espiritual e serviço provém disso. Quinta, sem essas 4 qualidades é impossível ser guiado de forma consistente e contínua pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Note que não são os bebês que são guiados pelo Espírito, mas aqueles em quem ocorreu algum crescimento espiritual, naqueles que têm certo desenvolvimento. Por último, toda a questão de vigiar e orar mostra-se nessas qualidades. Sem uma entrega total e uma dedicação para ser conformado à imagem de Cristo, sem uma rendição de nossa vontade ao Espírito de Deus, que resulta em uma prontidão de ser um sacrifício vivo, sem uma progressiva experiência de ser dirigido por Ele, não é possível uma verdadeira vigilância e oração. A manifestação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A manifestação do Espírito. Toda oração corporativa verdadeira e genuína é a manifestação da presença do Espírito Santo. A palavra grega traduzida como manifestação significa literalmente tornar visível ou observável, tornar conhecido ou tornar claro. Essencialmente, a palavra traz a ideia de desvendar, ou de revelar, ou de mostrar um assunto. Quando entendemos isso, começamos a compreender o real sentido da manifestação do Espírito. O Espírito Santo revela a mente e a vontade do cabeça manifestando seu encargo e interesse. O propósito do Espírito é capacitar-nos, por meio das armas espirituais com que nos supre, a alcançar um bom resultado ou participarmos ativamente de alguma situação quando for necessário. Às vezes, na oração, só entendemos vagamente qual é a mente do Senhor a respeito de determinado assunto, porque sua mente não nos é nítida. Contudo, a manifestação do Espírito nos concede clareza cristalina quando estamos orando corporativamente. Às vezes precisamos apenas saber aquilo que estamos sentindo no ambiente. Pode ser um peso, ou um ataque violento dos poderes das trevas, ou pode ser algo diferente. Mas não estamos certos de que tipo de coisa se trata. Outras vezes não temos certeza sobre o alvo e propósito do Senhor em alguma situação específica. É a expressão da graça de Deus quando há uma manifestação do Espírito, por meio da qual recebemos revelação da mente do Senhor. Se o Senhor Jesus foi constituído cabeça sobre todas as coisas para a Igreja, então parece espiritualmente lógico esperar que Ele torne conhecido de forma prática como devemos orar e proceder. A importância estratégica da manifestação do Espírito é que ela nos faz descobrir, ela nos revela o coração de Deus. A palavra nos diz que essa manifestação do Espírito é para benefício comum, Almeida século 21.
O Espírito de Deus se manifesta para o proveito do corpo todo. É interessante notar que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Na verdade, isso é o corpo de Cristo em ação, ou seja, os membros do seu corpo funcionando como devem funcionar. Além do mais, se nossas orações devem produzir algum efeito, por meio do Espírito Santo, precisamos estar em harmonia, estar juntos, ou seja, precisamos estar de acordo uns com os outros. É assim que a reunião de oração corporativa se torna um termômetro para a saúde de uma congregação ou uma comunidade. Se não sabemos como andar juntos, não passamos de um grupo de indivíduos salvos por sua graça, mas que desconhecem o funcionamento do seu corpo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.